Olá, meus irmãos. Hoje nós falaremos sobre a importância do ensino na igreja. Isto é uma área extremamente preciosa, necessária e que precisa ser tratada com muita seriedade. Uma igreja, ela não subsiste se não houver um ensino firme da palavra de Deus. Aliás, as escrituras sagradas já dizem que o povo perece quando lhe falta entendimento. Por isso, a Escritura Sagrada está repleta de textos que falam do ensino. No Novo Testamento, por exemplo, a Escritura nos diz que Deus providenciou para a igreja mestres, pastores, pregadores, apóstolos naquele momento, porque eram homens separados especificamente para o ensino, para transmitir conhecimento à igreja. E nós precisamos compreender ensino desta maneira. O ensino, ele não é uma construção pela associação de professores e alunos, como quer o construtivismo. Não, isso aí é um desastre. O conhecimento, ele se dá pelo ensino, e o ensino é transmissão de conhecimento. Eu tenho conhecimento e transmito o conhecimento para alguém. É desta forma. Não é à toa que também a responsabilidade daqueles que ensinam é muito grande. A palavra de Deus também nos diz que aqueles que conhecem a verdade, mas ensinam deturpando essa verdade, os açoites no dia do juízo seriam maiores, porque ele possui uma responsabilidade muito grande, que é a de suprir os crentes no ensino. O ensino está por toda parte. O próprio Deus, ele demonstra várias vezes, no Velho e no Novo Testamento, o ensino para com seus filhos. Cristo, também no Velho quanto no Novo Testamento, demonstra ensinar aqueles que se submetem. E no Novo Testamento, quando ele esteve aqui em carne, esteve aqui como um ser humano, ele passou 3 anos fazendo o quê? Ensinando, por meio de parábolas, por meio de sermões, por meio de palestras, por meio de conversa. Cristo ensinou. Ele é o mestre dos mestres, o professor dos professores. É por isso que quando tratamos desta área na igreja, nós estamos apontando para Cristo. E Cristo é aquele que deve nos inspirar. Ele é o modelo. E veja, basta ler os evangelhos e ver como ele se dedicou ao ensino. Nesse contexto é que nós devemos olhar para a igreja e aí também perceber a importância do professor e a importância do aluno em aprender e viver este ensino. É por isso que eu quero ler aqui Provérbios capítulo 13. Eu quero ler os versos 14, 15 e 16. Dizem assim: o ensino do sábio é fonte de vida, para que se evitem os laços da morte. A boa inteligência consegue favor, mas o caminho dos pérfidos é intransitável. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. Aqui nós temos as duas dimensões que eu quero trazer para a nossa meditação hoje, lembrando da importância dos professores e também a importância do ensino. Primeiro, Salomão fala do ensino do sábio. Sábio aqui nos remete a duas questões. A primeira é a sabedoria que gera temor no coração. O professor deve ser aquele que teme ao Senhor. Ele teme a Deus. Ele se submete em temor a Cristo.
A sua união mística com Cristo é uma união cheia de temor, respeito. O professor é aquele que sabe ser sábio. O temor na vida deste professor o leva a entender que ele precisa conhecer o conteúdo a ser transmitido. E o conteúdo está na palavra de Deus. Todo professor, ele precisa ler bons livros, ler a própria Escritura, não apenas ler, mas estudá-la. Quando ele vai preparar uma lição, preparar com carinho, preparar com esmero, preparar com esforço, trabalhando. Ele não pode de forma nenhuma ser um preguiçoso e não investir tempo no preparo daquilo que ele vai transmitir. Todo professor deve entender que ele só pode transmitir aquilo que ele recebeu. Então este, de fato, é o professor sábio. É nisto que entendemos quando Salomão diz o ensino do sábio. E aí, quando o professor ele é sábio, ele é prudente, ele teme a Deus, o seu ensino é fonte de vida. Fonte de vida. É claro que aqui, quando nós encontramos esse termo vida, fonte de vida, é claro, é Cristo. Isso já está mais do que dito aqui. Então nós poderíamos dizer que o professor é aquele que teme ao Senhor e aquele que ensina acerca de Cristo. Muito mais do que ensinar bom comportamento, muito mais do que ensinar conteúdo da Bíblia, muito mais do que ensinar histórias e narrativas interessantes que encontramos na Escritura Sagrada, o alvo final dele, ou seja, a finalidade, é ensinar a Cristo. E aqui Salomão diz que o conteúdo deste professor sábio é fonte de vida. E aí ele faz um paralelo aqui interessante, porque ele diz assim, para que se evitem os laços da morte. Então o professor que teme ao Senhor, que é sábio, ele tem como conteúdo a Cristo, que é a fonte da vida, para evitar que o seu aluno, como ele diz aqui, esteja à mercê dos laços da morte. Por isso, em primeiro lugar, eu digo, meu querido professor, minha querida professora, tema a Deus, exerça o seu trabalho de ensino temendo ao Senhor. As professoras que ensinam exclusivamente e unicamente as crianças até a idade da adolescência, por favor, minhas irmãs, temam a Deus, tenham vida com o Senhor e se esmerem neste conhecimento para transmiti-lo. Aos homens que têm a responsabilidade de ensinar todas as faixas etárias da igreja, faça a mesma coisa. Você é professor? Então se esmere, estude, tenha conteúdo de qualidade da Escritura Sagrada no seu coração, para que você possa transmitir vida, para que você possa transmitir a Cristo, para que as pessoas elas saibam, os seus alunos saibam se desviar dos laços da morte. Esse é o objetivo, ensinar a Cristo, concedendo vida e não morte aos alunos. Mas também aqui nós encontramos a responsabilidade do alunado, da parte discente. Falamos aqui nessa primeira parte sobre a docência na igreja. Agora temos também a responsabilidade discente dos alunos. Desculpem. E aí, o que Salomão vai dizer? Em seguida ele diz assim, olha só, a boa inteligência consegue favor, mas o caminho dos pérfidos é intransitável. Essa boa inteligência é a mente daquele que aprende e sabe como utilizar o ensino. Porque não adianta ouvir, estar
sendo sempre exposto à fonte da vida, a Cristo, por meio do ensino da palavra, da pregação da palavra, do discipulado pela palavra, e não colocar isso em prática, e não guardar no coração e na mente, e não se aprofundar naquilo que deve aprender. É por isso que Salomão fala da boa inteligência. Ele diz, o que é inteligência? Inteligência é uma mente, um coração repleto do ensino e que guarda e vive esse ensino. A Escritura Sagrada diz que nós guardamos no coração a lei de Deus, a palavra do Senhor, para não pecar contra ele. Sabemos que aqui o caminho dos pérfidos é intransitável, porque é um caminho tortuoso, é um caminho enganoso. Por isso, aluno, você deve se esmerar no ensino, no que diz respeito ao que você recebe. O seu professor prepara a lição, ele se esmera, ele se esforça, e aí o que você deve fazer como contrapartida? Você deve receber esse ensino e praticá-lo. A igreja não é como um cursinho que a pessoa faz para fazer um vestibular ou para fazer um concurso. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você faz um cursinho para pré-vestibular, pré-concurso, você estuda, né? Se esmera e tal, pá, mas depois que fez vestibular, depois que fez o concurso, passou, acabou, né? Tudo aquilo que foi decorado vai embora. Na igreja não pode ser assim. Você não pode viver dessa forma. Mas você deve guardar o ensino, você deve crescer. Paulo, na Escritura Sagrada, diz que a vida do crente é uma carreira, cujo alvo é estar com Cristo Jesus na eternidade. Você tem que crescer no conhecimento, principalmente os homens. Os homens precisam crescer mais e mais no conhecimento, aproveitar aquilo que é transmitido na igreja, do púlpito, das salas de aula, das meditações, dos vídeos. Tem que aproveitar e se aprofundar. Ele deve ter boa inteligência, porque como diz aqui Salomão, a boa inteligência, o que acontece com ela? Consegue favor. Tem uma vida abençoada, uma vida cheia de bênçãos do Senhor. Mas aquele que despreza o ensino, aquele que despreza o conhecimento, ele anda por caminhos intransitáveis, por isso ele é pérfido. E no verso 16, com mais uma aplicação aos alunos que devem aprender e guardar o ensino, diz assim: todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. Veja que paralelo. O crente que aprende e aplica o ensino, ele não fica apenas com a cabeça cheia de conhecimento, mas aquilo desce para o coração e se manifesta na sua vida. Salomão diz aqui muito claramente, ele é prudente. Então, proceder com conhecimento daquilo que se aprendeu é ser prudente. O que é o prudente? O prudente é aquele que sabe se comportar nas mais variadas situações da vida, ele sabe como agir, ele sabe o que fazer. Ele não vai titubear, ele não vai vacilar, oscilar, não. Ele sabe o que fazer. É por isso que ele é prudente. Ele é prudente porque, como diz aqui Salomão, procede com conhecimento. E se ele procede com conhecimento, ele manifesta a prudência. E qual é o contrário disso? Ou seja, quando esse crente ele não aprende, ele não vive, ele é sempre infantil, ele é como um menino e anda agitado de um lado para o outro. O que acontece? Ele espraia a sua loucura. Ele é louco. Todos os seus atos são atos de loucura. O que é loucura? Loucura é quando você não tem discernimento de nada. E você, às vezes, caminha para a morte sem saber. Caminha para a destruição sem saber. E você, por vezes, é até mesmo atraído no caminho da morte e da destruição. Por isso,
devemos aproveitar os nossos professores, pessoas usadas por Deus, que se esmeram para nos ensinar a Escritura Sagrada. Eu quero, mais uma vez, como sempre tenho feito todos os anos nesta oportunidade, eu quero agradecer muito a todos os professores e professoras da nossa EBD. Aqueles que estão com as criancinhas pequeninas, as maiores, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Muito obrigado, meu querido, minha querida, muito obrigado pelo seu esforço, pelo seu trabalho. Eu sei que não é fácil, eu sei que às vezes é difícil, mas não desista. Faça isto, porque com isto você está glorificando a Cristo. Vimos que Cristo é o conhecimento, Cristo é a fonte da vida, Cristo é aquele que deve ser ensinado, e quando assim fazemos, ele é glorificado. Muito obrigado, professor e professora. Não há nada que possa pagar o seu trabalho, a não ser você saber que Cristo está sendo glorificado com a sua atitude. Obrigado a todos os professores, a todos que estão envolvidos na escola dominical, que o Senhor Deus o abençoe e que a nossa igreja ela seja reconhecida como uma igreja que possui um ensino forte, profundo e que de fato faz com que o alunado, a parte discente, seja fortalecida pelo conhecimento de Cristo Jesus. Aliás, nós devemos crescer nessa vida, na graça, no conhecimento e também no amor de Cristo Jesus. Que o Senhor Deus os abençoe. Amém.